ver. É bem comum você escutar. Você escuta isso todos os dias, o tempo todo, mais de uma vez no dia. Quem aqui não escuta quando você vai falar alguma coisa? Ah, nada a ver. Cuidado com o nada a ver. Cuidado com o nada a ver. A gente precisa estar atento, muito atento a essas questões, né? Outra forma que a gente precisa entender que o espírito de engano, ele se alimenta do que nós damos, tá, gente? Que nós damos. Lembra que nós falamos ali no começo, nossa obediência ou a nossa desobediência, né? Então, uma das formas que ele se alimenta e vem nos enganar depois, ou tentar nos enganar, é quando a gente fica em cima da nossa vontade. Ah, eu sinto, eu não sinto, eu quero, eu não quero. A obediência, ela não tem a ver com a nossa vontade, né? Na verdade, se a gente for fazer uma reflexão à luz da palavra, a gente vê que a nossa vontade praticamente se opõe ao que é uma obediência bíblica, né? Outra forma é que é nos ocupando muito, a ponto de nos deixar sem tempo para Deus. É legítimo trabalhar, é legítimo fazer tudo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, mas começo com frases assim: eu tenho que fazer isso, senão ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, não vai acontecer. Então, a verdade é que essa atitude revela outras coisas em nós, como, por exemplo, uma ferida de rejeição não tratada, a própria atuação do espírito de orfandade. Então, tudo isso que vai nos tirando da presença é um alerta. Precisamos acender um alerta, tá? Com relação a isso. Outra coisa que pode nos aprisionar a ponto de ficarmos sendo envolvidos pelo espírito de engano é a questão do pecado oculto, tá? O pecado oculto, precisamos entender que aquilo que está oculto nos aprisiona. Aí, às vezes, vem com a voz assim: isso aconteceu há tanto tempo, para que você vai tocar nisso? Isso, deixa isso para lá. O deixa para lá é outro demônio também, né? Uma potestade amiga lá do nada a ver. Nada a ver você trazer isso agora à tona. Para quê? Deixa isso quieto. Só que isso que a voz do engano vai dizer para a gente deixar quieto pode ser a causa de muitos problemas que nós estejamos enfrentando. Temos os sintomas na nossa vida, mas nós não fazemos o link. Peraí, por que isso está acontecendo dessa forma na minha vida? Por que essa desordem na minha área financeira? E aí tem lá algo no passado em que eu me envolvi no aborto, me envolvi no ocultismo, investi dinheiro nas trevas. E aí poxa, mas eu investi dinheiro lá, será que isso tem a ver com isso aqui? E aí vem a voz do engano e vai dizer assim para a gente: deixa isso para lá, você não precisa, ninguém precisa saber disso. Isso é uma coisa lá do teu passado. Aí vai enchendo, às vezes, a pessoa de vergonha, de culpa, autocondenação, medo, vem a questão da reputação, do orgulho, nos enchemos de justificativas, todas elas apresentadas para nós como legítimas, mas pelo espírito de engano, porque a verdade de Deus esta é a mensagem que Deus nos deu para transmitir a vocês. Deus é luz e nele não há escuridão. Então, se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo, chamando Deus de mentiroso, sua palavra não está em nós. E ele nos chama para viver na luz, como ele na luz está. Então, a minha desordem está aqui, tem relação com essa raiz, porque toda árvore tem raiz, pelos frutos a gente descobre como é que está a raiz. Precisamos chegar nas raízes, né, da nossa vida, dos nossos problemas, mas o espírito de engano vem dizendo: mas ninguém vai te entender, você será rejeitado se souberem disso, né? O nosso querer, aí vem a vontade, né? O nosso benefício próprio. Mas Deus quer que eu viva bem, feliz, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer aquilo para me sentir bem. Nós não fomos chamados para nos sentirmos bem, nós fomos chamados para ter uma vida abundante, refletir o caráter de Cristo, né? Como filhos chamados para sermos santos, parecidos com Ele. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas falsas crenças. Aquilo que é do passado, a gente deixa para lá, a gente não mexe. Mas a desordem está aqui no presente. E a gente quer lidar com desordem. Gente, é tão triste, muitas vezes a gente
encontra pessoas já na casa mais de 60 anos e passaram a vida inteira, muitas vezes até assim dentro da igreja, mas aprisionadas em sintomas, lutando com sintomas, lutando com as desordens da vida, que nada mais eram do que sinalizações de que ela precisava voltar lá atrás, lidar com a história, confessar, trazer atrás, trazer à luz, fazer remissões, às vezes, financeiras, o dinheiro investido nas trevas e com a vida financeira toda aprisionada, às vezes, e a pessoa não conseguia fazer o link, porque fica cheia dessas vergonhas, reputação, culpa, autocondenação, medo, né? E a clássica, para a gente não esgotar o assunto, mais uma vez eu digo, mas eu quero ouvir um pouquinho vocês, se tiverem algumas perguntas, quiserem interagir, que é o falso ensino. O falso ensino vindo de, por exemplo, um púlpito, uma faculdade, né? Ambientes de ensino. Né? Então, Colossenses capítulo 2, no verso 4, diz: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras persuasivas estão ligadas a falso ensino. E nós temos vários textos bíblicos, não vai dar tempo de eu citar todos aqui, mas se alguém quiser anotar, eu vou dizer, porque eu acho que vale a pena a gente meditar nesses textos, tá? 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, 1 Timóteo 6, do 3 ao 10, 1 João 2, 1 João 1, 1 João 4, 1 João 3. Eu acredito que o apóstolo João, nessas cartas, foi o que mais ele nos alertou, né, a respeito do falso ensino, o falso mestre. Né? E como é que esse falso mestre se apresenta muitas vezes para nós? Não só nos púlpitos, não só no ambiente de igreja, mas eu tenho uma marca grande que eles falam, que a Bíblia fala, que é que o espírito de engano, através do falso ensino, ele não confessa Cristo, não reconhece a cruz, não reconhece o sangue de Jesus como o único com poder para salvar, curar e libertar. Aí, gente, abre muita coisa, né? Porque tem a tem eu nada contra coach, por favor, mas assim, eu acho que tem um lugar certo, né, para isso e, enfim, mas traz para o homem um poder e uma obrigação de ele ser bem-sucedido e que ele pode isso, que isso já está nele, né? Mas não cita a cruz, não cita o sangue de Jesus. Eu vejo com muito cuidado esses caminhos alternativos, terapias alternativas que, inclusive, né, falam em princípios bíblicos, fala-se em princípios bíblicos, justamente para enganar, porque lembra que Satanás pregou, né, a palavra lá, querendo pregar para Jesus, né, dizendo, mas diz aos teus anjos ele dá ordem. Então, a gente precisa ter cuidado, porque nem tudo que é de Deus, nem tudo que é bom ou do bem é de Deus, porque traz o nome de Deus. A gente precisa ter esse discernimento. Mas fala em Deus, eu vou lá ouvir. Mas ele fala a Bíblia. Mas ele fala para honrar, ele fala para perdoar. Então, se ele fala essas coisas, é porque é de Deus. Mas a palavra deixa claro para nós o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente precisa olhar com muita atenção, com muito cuidado. Cristo está sendo glorificado, a cruz e o sangue de Jesus estão colocados como o único poder para salvar, curar e libertar, né? Me chama atenção, né? E como vencer tudo isso? Como vencer tudo isso e mais um pouco, porque aqui, meu Deus, eu nem vou colocar em percentual, porque é muito mais vasto e mais amplo como o espírito de engano se manifesta no nosso meio, né? Mas, assim, há uma forma de vencer, né? Que é se relacionando com a verdade. João 8, 32, 14, 16... Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Andar na luz, sair das trevas, encontrar a cura em Cristo. João 5, 1 Pedro 2, 9. A gente precisa acertar as contas com a nossa história. Como eu falei há pouco,
Quais são as desordens da minha vida hoje? Onde é que o espírito de engano hoje vai atuar? Ele vai atuar nas desordens da minha vida, dizendo essas coisas. Ah, mas isso nada a ver, vai atrás, faz campanha aqui, e vai dali, dá o dinheiro lá, e faz aqui, faz acolá, mas são caminhos largos, são caminhos que não vão conduzir, são só promessas vãs para realmente tirar o foco da pessoa da raiz. Ela precisa ir buscar na raiz, lidando com a sua história, lidando com a própria vida, né? Precisamos desenvolver uma vida com Deus, com Jesus, Espírito Santo, meditar na palavra, aplicar a palavra para mim, discernir a voz de Deus, calar a nossa própria voz, a voz de Satanás. Você veja que dificilmente nós vamos querer algo ruim para nós. E muitas vezes nós confundimos a nossa voz dizendo que é a voz de Deus. Porque é bom, é de Deus. Não, e como separar a minha voz da voz de Deus? Eu preciso me relacionar com Ele, para discernir a voz dele. E a minha vontade, o que vem no meu coração, eu preciso passar pelo filtro da palavra. Se não quebra nenhum princípio, se vai ferir alguém. Então, é só esse relacionamento íntimo com a palavra que vai fazer com que eu esteja devidamente, né, armado, vamos dizer, com a armadura completa ali, para discernir o espírito de engano e não permitir que ele atue na minha vida com mentiras. Amém, gente? Foi só um breve, que eu espero se torne um bate-papo, mas eu queria deixar uma dica de filme para vocês. Eu queria deixar uma dica de filme sobre isso, vocês estudarem um pouquinho mais, e também de livros, né? Lógico, além da palavra, não precisa a gente falar. Mas eu não sei se alguém aqui já assistiu ou ouviu falar de um filme chamado Nefários. Escreve Nefarious. Nefários. Só que é O-U-S, né? É muito interessante, principalmente para quem trabalha com aconselhamento, e até mesmo para a gente conhecer, saber como é que o espírito de engano age na vida das pessoas, como ele toma a mente das pessoas. É um filme para ser estudado, não é um filme só para a gente assistir assim e focar só nas cenas em si, mas pedir mesmo para Deus. Minha mente fez assim, ó, sabe, com relação. Quando eu assisti 3 vezes esse filme, no mesmo dia, assim. Assisti num dia uma vez, e no outro dia assisti 2 vezes, de tão que me chamou a atenção para abrir a minha mente para a ação desse espírito, né, para como Satanás age na mente das pessoas. Essa é uma dica de filme que eu recomendo. Um livro que eu estou lendo, que é muito bom, A Guerra pela Verdade, de John MacArthur. E, enfim, para a gente aprender também a ouvir a voz de Deus, é um livro que provavelmente a Zilene já leu, O Desafio de Ouvir e Obedecer a Deus, que é para a gente começar a ver que Deus fala conosco muito, Ele tem esse desejo de se comunicar, e muitas vezes, na maioria das vezes, é nós que não paramos para ouvir, e não estamos atentos a isso. Então, se a gente não está ouvindo a Deus, a quem estamos ouvindo? Não existe zona neutra na nossa vida. Se não estamos ouvindo a Deus, a quem estamos ouvindo? No mínimo, a nossa própria voz, né? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá, eu gosto de aula interativa, podem falar. Temos mais uns minutinhos. Eu queria falar só um pouquinho. Fale à vontade. A Né, Zilene, gente, é uma Pedro? amiga querida, uma conselheira. Eu aprendi muito com a Zilene. Ela já me ensinou, sim, muito. Então, fala aí, minha linda, à vontade. O primeiro engano que a gente vê é quando as pessoas estão na igreja, né, e diz assim: eu estou cansado de fazer as coisas, tudo, e eu não aguento mais. Aí a gente já vê que ele está fazendo as coisas tudo na força do braço, né? E o senhorio de Cristo foi deixado de lado, não é Exato. verdade? Tem o Salvador, você está entendendo? Tenho certeza da minha salvação, tudo, né? Porque para a salvação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não é verdade? Não tem outro, né? É tudo mérito de Jesus, mas a santificação, que é através do senhorio de Cristo, a pessoa esquece,
entendeu? E fica Isso. cansado. Então, a maioria das pessoas que a gente vai nas igrejas, você está entendendo, que vai, faz o curso e vem para a gente atender, é isso, entendeu? Está vivendo mesmo uma vida na força do braço. Aí não Exatamente. consegue mudar nada na vida, porque como que vai mudar? Né? Sim. Lembra que eu falei no começo sobre a questão do ativismo, né? Não falei, não usei essa expressão, mas o próprio ativismo é um mecanismo do espírito de engano para nos tirar da presença de Deus, né? Aí vai dando esse desgaste, a pessoa vai ficando frustrada, cansada, quer largar, desistir, né? Aí entra o espírito de desistência na pessoa, né? Cansaço. Obrigada, Zilene. Obrigada, é isso aí. A Patrícia, acho que também tem não sei se uma pergunta, alguma contribuição. Pode falar, Patrícia? Ela escreveu, deixa eu ler aqui o que foi a pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta por texto. Ultimamente tenho tido muito pesadelo. Eu sei que é um demônio, porém sempre com a aparência de pessoas que conheço e acordo assustada. Não tenho muito pesadelo, eu sei que é um demônio, acordo assustada e orando. Patrícia, assim, há um sinalizador, mas nós teríamos que te fazer muitas perguntas, né? Detalhes do sonho, qual a recorrência, quais são as repetições ali, quais são as mensagens, o detalhe mesmo para saber, né? Que tipo de pesadelo é, o que acontece. Ele se apresenta com pessoas que você conhece, dizendo o quê, fazendo o quê, como é o ambiente. É importante a gente saber sempre os detalhes, né? Porque te atacar como? Ele já quer te atacar, você tem a sensação de que é para te matar, que é para te ferir, que é para te assustar apenas, que é para gerar medo. Então, precisa conversar sobre a tua história, conversar, ouvir mais detalhes desse sonho. Ele quer te matar. Pode ser um espírito, pode ser, eu não estou afirmando, porque precisamos, para afirmar alguma coisa, a gente precisa de muita conversa, né, Zilene? Longa conversa, eu costumo dizer, né? Longa conversa. Mas, assim, sinaliza, pode ser um espírito de morte se apresentando na sua vida. Tem indícios de que seja. Então, por que está se apresentando dessa forma? Por que esses sonhos, esses pesadelos? Cabe investigar na tua própria história, história da tua família, pai, mãe, avós, bisavós, se possível, né? Se houve história, se tem história de suicídio, se tem história de assassinato, a questão do sangue, lembra que foi um dos primeiros exemplos que eu dei aqui, né? A questão do sangue, votos, palavras, então, há uma infinidade de possibilidades, né? Que podem estar causando isso em você. Você pode orar, pedir para Deus discernimento do que seria. Responde para mim que espírito é esse. O Espírito Santo pode revelar para você, é um espírito de morte. Então, onde é que está a raiz? Isso é só um sintoma. Você está lidando aí, é um sintoma. É uma desordem, é um sinalizador, né? Vamos dizer assim, de que algo pode. No seu lugar, eu investigaria, né? Há um sinalizador, ainda mais que você é uma filha de Deus, né? Crente, ora. Então, por quê? Você tem que. Quem tem que andar atrás de você são as bênçãos do Senhor, o Espírito de vida, dentro de você, né? Que existe dentro de você. Respondi? Amém? Alguém mais, gente? Alguém mais alguma pergunta? Contribuição? É isso, profis? Mas tu vê, né? Uma reunião pequena com 5 pessoas, mas sempre tem pessoas com questões, né? Pode falar, professor Gilberto. Boa noite, pessoal. Uma coisa que eu estou falando com a Marisa aqui, e a gente fala muito na nossa igreja, é que as igrejas em si, elas abordam o tema demônios de uma maneira muito, muito genérica. E a gente sabe que também o diabo ele é um imitador de Deus. Sim. Então, existe a hierarquia dos demônios também. Então, quando a gente atenta para alguém possesso ou alguma pessoa com algum tipo de entidade, aí cabe sim muito investigar esse histórico que você falou no começo, Tere, para a gente entender um pouco sobre quais são os tipos de demônio nessa pessoa ou no histórico familiar. Uhum. Né, na época dos romanos, eles usavam muito, por causa dos soldados, o termo legião.
Então, uma legião, eu não sei se é composta por 5 ou 7 mil soldados, mas quando dizem que uma pessoa tem uma legião de demônios, ela está aí com pelo menos de 5 a 7 mil demônios. Então, cabe muito a gente investigar esse histórico familiar para Sim, entender e a igreja tratar de uma maneira aí pesada, vamos usar esse termo, para ajudar ou auxiliar e libertar essa pessoa de fato, né? sim. Quando a gente vai estudar, obrigada, pastor Gilberto, quando a gente vai estudar demonologia, né, que a gente se aprofunda um pouco mais nessas questões, né, de espíritos familiares, enfim, né, realmente, dependendo do histórico de vida da pessoa, do que ela se envolveu, que linha que ela cruzou, até onde ela foi, sim, tem pessoas que podem estar possessas, já possessas, e ser, sim, uma legião. O senhor vai gostar do Nefares. Muito bom, muito bom. Marisa, pode falar, pastora Marisa. Boa noite, né, a todos. Eu Boa gostaria noite. que você me falasse o nome do segundo livro que eu não consegui marcar. Ah, é a guerra, deixa eu ver aqui. A Guerra pela Verdade. Você falou só um ou você falou dois? Falei 2 livros e um filme. Então, esse eu marquei, eu não marquei o Ah, O outro. Desafio de Ouvir e Obedecer a Deus. Desafio. Eu acho que é só O Desafio de Ouvir e Obedecer o nome do livro, até faz tempinho que eu li esse livro, Obrigada, mas Tere. foi um livro muito chave para mim, sabe? Foi muito bom. Olha, eu já tenho uns anos que eu li esse livro, mas fez diferença para mim, foi muito bom. Obrigada. Amém, queridos? Amém. Então, a ideia aqui é essa, é despertar, né, esse desejo de estudar, de aprofundar, mas principalmente de a gente rever a nossa história, visitar a nossa história, e a gente andar como filho de Deus nessa terra. Amém? Obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada, amei estar com vocês aqui. Até uma próxima. Até, beijo. Beijão, Deus Obrigada. abençoe, gente. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.